Olá, seja muito bem-vindo a mais um Lex Psicanalítico. E hoje nós vamos falar sobre o esquema L em Lacan. Não se esqueça de clicar no link que está na descrição para você não perder a nossa aula de toda quinta-feira às 19 horas. Na quinta-feira temos uma aula ao vivo e muito importante, com conteúdos muito relevantes para entregar a você. Bom, falando sobre o esquema L em Lacan, que aparece, primeiramente, no seminário 2 de Lacan. Antes de qualquer coisa, vale dizer que o seminário de Lacan não foi escrito por Lacan. Ele foi palestrado por Lacan e organizado, principalmente pelo seu genro, o Jacques Lamillard. Mas, para além disso, são falas do Lacan. São construções do pensamento lacaniano que vão construindo a psicanálise dita lacaniana, e que, diga-se de passagem, é muito importante para a compreensão da estruturação e constituição do sujeito nos dias atuais. Não só para isso, mas também para a atuação clínica, para questões práticas da clínica, como, por exemplo, a teoria do tempo da análise, que foi fortemente influenciada pelo surrealismo, aquilo que o Lacan tinha de melhor em termos de contato. Mas não só isso. Lacan vai falar sobre as questões da escansão. Lacan vai trabalhar questões práticas da clínica que mostram para a gente a relevância da fala e do inconsciente sendo estruturado como linguagem. E por que eu estou falando sobre isso, introduzindo o tema do esquema L? Justamente porque a fala é a veia principal da comunicação. É por onde, de fato, nos comunicamos. A linguagem, ela é constituída justamente do elemento principal chamado fala, ou melhor dizendo, ela constitui a possibilidade de fala. Dito isso, toda a comunicação, e aqui entramos no esquema L, é uma comunicação da qual nós conjecturamos como que perfeita. Como, por exemplo, no pensamento de Jacobson, onde o emissor, quando fala diretamente ao receptor. Ou seja, com uma mensagem direta, uma mensagem que atravessa por um canal, por um determinado código e que chega àquele que recebe. Aqui é um problema muito prático para a gente poder resolver, que é o fato de que toda a comunicação, na verdade, não é uma comunicação tão limpa quanto parece, tão direta quanto se revela a nós num primeiro momento, ou seja, a priori. Justamente porque toda a comunicação, ela parte de alguém que acha que está dizendo o que está dizendo para uma pessoa que ele acha que é. Do outro lado, o receptor, aquele que recebe a mensagem, ele pensa sobre quem está enviando a mensagem e acha que aquela mensagem está chegando do jeito que ele pensa sobre aquela pessoa que emite a mensagem. Isso parece complicado? Vou esclarecer para você. Diz justamente sobre o fato de que todo mundo diz muito mais do que deveria e muito menos do que gostaria. Então, na relação de comunicação, sempre há uma espécie de mensagem truncada. Na comunicação, nunca há uma perfeição estabelecida no sentido de que tudo que é dito está resolvido. Foi dito, pronto e acabou. Não, pelo contrário. O esquema L é o esquema justamente do discurso, da comunicação. É uma preocupação de Lacan para poder mostrar como nós somos atravessados pelo nosso inconsciente. Não vou entrar aqui em pormenores, como por exemplo, se o esquema L, lambda, é a mesma coisa que o esquema Z. Eu tenho a minha percepção de que não é igual, mas existem, lógico, influências significativas para que o esquema Z, você pode dar uma pesquisada sobre isso, seja construído daquela maneira muito mais objetiva. Então, o que a gente tem no esquema L? No esquema L, nós temos de um lado o sujeito, que emite a mensagem ao outro, que recebe de maneira invertida e nos devolve na posição de eu. Então, o eu, enquanto sujeito, que emite a mensagem, que recebe de maneira invertida, devolvendo nessa relação de eu. Mas toda a constituição de fala, todo momento do sujeito de fala, ele é estabelecido pelo tesouro dos nossos significantes, pelo outro maior, por aquilo que a gente chama de grande outro. Então, se a gente puder legendar, para ficar muito mais fácil para você enquanto o esquema L aparece aqui na sua tela, a gente tem os elementos desse esquema sendo o S, o ES
constitui isso, o sujeito do inconsciente. Porque o sujeito do inconsciente ele deve ser lido principalmente na função genitiva, de que o inconsciente tem a posse do sujeito. E aqui eu quero te lembrar e deixar muito claro, de que se o inconsciente tem a posse do sujeito, nós estamos aqui assinando embaixo a fala do Freud, de que nós não somos senhores da nossa própria casa. Aqui há um atravessamento daquilo que a gente constitui ou pensa como princípio do prazer. Algo que é pulsional, algo que movimenta o nosso desejo. Tanto é que se temos esse elemento S em direção ao outro, né, em direção ao pequeno outro, o que nós temos aqui é uma relação de desejo. Então é por isso que esse sujeito constituído a partir desse princípio, a gente pensa como uma relação de desejo, ou ainda fantasia. Bom, e esse pequeno outro? O que a gente pode dizer que é? Esse é o outro, o semelhante em posição de objeto, que é uma projeção do eu do conhecimento. Como me conheço através das imagens que faço de mim. O enunciado do eu sou. É aquele enunciado de quem a gente acredita que é. Então, toda vez que eu envio a mensagem ao outro, essa mensagem ela chega dessa maneira invertida. Essa mensagem como a ideia de quem eu sou. A ideia de eu sei quem eu sou. Essa mensagem vai, então, ao eu enquanto moi, ao eu constituído pelo Lacan, a partir das teorias psicanalíticas do Freud, de 1914, da introdução ao narcisismo, a construção da imagem do eu, e o, como a gente pode chamar, do eu da experiência, onde o eu que enuncia se vê a si mesmo, o falante, o parletre, o que sustenta o enunciado, o eu, aquele que assume o eu sou de alguma maneira, e o grande outro, na posição do azão, do A maior, a alteridade radical do tesouro dos significantes. As verdades, os ditos que estão sendo construídos e se transformando em verdades. Então, é um esquema que é uma forma de representar espacialmente funções e relações. Nesse caso, a função de fala e sua relação com o campo da linguagem, dado que a linguagem é considerada como lugar do grande outro. Então o esquema L ele possibilita mostrar que a fala passa por um desvio. O desvio pelo grande outro é uma concepção cara a Lacan, que vai ganhar novo vigor uma década somente depois no seminário 9, sobre a identificação através do esquema ou da imagem do touro. Então o que a gente pode pensar sobre o esquema L de maneira muito clara e muito significativa é justamente a constituição da fala e da comunicação e de que maneiras se articula não só no discurso, mas também nas nossas relações. Na minha relação, em termos de constituição, o eu do inconsciente representado no S barrado, aqui então em via de desejo, sendo comunicado ao eu sou, aquilo que é constituído como o eu semelhante, aquele que passa a imagem para o eu da experiência e que principalmente está sendo, vamos dizer assim, constituído, tanto pelo semelhante quanto pelo tesouro dos significantes. Vocês vão ver que existem setas de vetores que mostram aquilo que constitui o outro, aquilo que desenvolve o outro. Você vai ver que o sujeito ele é constituído pelo tesouro dos significantes. Em outras palavras, esse eu qual eu não domino, esse sujeito que realmente quer dizer sujeitado ao inconsciente, esse eu que quer dizer justamente sujeitado no sentido de estar entregue a algo para maior do que o eu da experiência, ou seja, o inconsciente, ele é constituído por esses estabelecimentos, por essas verdades estabelecidas na relação cultural, social do bebê, na relação fraternal, paternal do bebê, onde ele está sendo constituído principalmente pelo olhar, pela fala, pelo seio da mãe, pela presença, pela ausência do pai, e tudo aquilo que está, então, determinando de alguma maneira, e que vai, bom, nessa via simbólica, ter um buraco vai ser estabelecido pela noção de fala, mas aí já é outra conversa. Esse eu
via do desejo, do eu sou, do eu semelhante para o eu da experiência. Então, esses vetores mostram o caminho que a comunicação leva, constitui. E aí você vai perguntar, mas para que eu preciso entender esse esquema? Lacan já deixou muito claro que esquema não foi feito para poder te trazer uma verdade concreta, mas sim para possibilitar pensar algo do qual, vamos dizer assim, nós percebemos que conseguimos, de alguma maneira, compreender que a nossa comunicação de fato não é limpa, não é direta. Bom, eu acho que a gente está falando sobre o inconsciente de maneira muito clara aqui. Esse é o esquema L, de maneira muito simples, muito didática, que com certeza vai te deixar curioso e te fazer procurar muito mais sobre isso. Bom, espero que você tenha gostado de mais um Léxico e eu espero você na nossa aula de quinta-feira, dia 8, às 19 horas. A nossa aula ao vivo de toda quinta-feira. Eu espero você lá.